Ervilha é uma coisa tão sem graça, tão nada a ver. Sério mesmo. Por que ervilhas, Mendel? Oi! Antes da gente começar, vamos conhecer um pouquinho quem foi Mendel. Mendel foi de uma família muito humilde que resolveu virar monge para poder custear suas pesquisas. Então ele viveu muitos anos em um monastério na Áustria, que hoje pertence à República Tcheca. Mendel realizou diversas pesquisas com plantas, e aí então ele descobriu a ervilha de cheiro, que cá pra nós foi muita cagada. Mendel deu muita sorte porque a ervilha apresenta uma série de vantagens. Primeiro, ela é de fácil cultivo. Depois, ela apresenta uma grande quantidade de sementes. Depois, ela é capaz de se autofecundar, ou seja, vantagens inúmeras. Além disso, as ervilhas apresentam características facilmente observáveis e distintas. Como assim? As ervilhas podiam ser amarelas ou verdes. A cor da flor podia ser púrpura ou branca. A forma da semente era lisa ou rugosa. A altura da planta era alta ou baixa. Ou seja, uma série de características que não existia o meio termo. Mendel foi o cara que descobriu as bases para o que hoje a gente chama de genes, de homozigoto, de dominância, de recessividade, de alelos, de meiose. Vale lembrar que Mendel não recebeu nenhum reconhecimento. Só depois da sua morte, anos mais tarde, quando alguns pesquisadores foram realizar pesquisas similares às que Mendel realizou, é que aí sim surgiu o nome dele. Você deve estar se perguntando, mas por que eu, com tantas coisas para eu fazer, eu preciso aprender sobre esse monge? Só para você entender coisas bobas, como por exemplo, de onde nós viemos? Por que nós somos tão parecidos com os nossos pais? Por que nós somos tão diferentes dos outros seres vivos? Ou seja, Mendel foi o monge que respondeu a todas essas perguntas. Mendel é considerado o pai da genética. Antes da gente entrar de fato nas leis de Mendel, a primeira e a segunda, eu queria dizer para vocês que os 2 últimos vídeos do canal trouxeram conceitos de extrema importância para vocês compreenderem essas leis, tá? Então eu vou deixar o link deles aqui embaixo para, se você não assistiu, assistir. Diferença básica entre a primeira e a segunda lei de Mendel. A primeira lei, ou a lei da segregação de um par de fatores, nada mais foi do que a lei que determinou a meiose. Ou seja, nossas características são condicionadas por um par de fatores que se separam durante essa divisão. Em outras palavras, os gametas dos nossos pais se juntam durante a fecundação, nos dando um par de genes alelos que são responsáveis por todas as nossas características. Vale lembrar que os genes não se misturam e alguns genes podem dominar os outros. Então vamos lá. Por que ervilhas? O que Mendel fez? Mendel fez o cruzamento de ervilhas de linhagem pura. Sempre que vocês ouvirem a palavra pura em genética, significa que são homozigotos. Então o que Mendel fez? Pegou ervilhas amarelas e ervilhas verdes puras, ou seja, homozigotas, sendo uma dominante e a outra recessiva, e fez o cruzamento. Na primeira geração, o que Mendel obtou? Na primeira geração, o que Mendel obteve? Ervilhas 100% amarelas. Só que nesse caso foram ervilhas híbridas, ou seja, heterozigotas. Não satisfeito, o que ele fez? Fez a autofecundação dessas ervilhas. E com isso, na segunda geração, ele obteve uma proporção que a gente fala 3:1. Ou seja, para cada 3 ervilhas amarelas, tinha uma ervilha verde. Olha como isso é visivelmente fácil. A ervilha amarela é dominante e a verde é recessiva. Elas são puras, ou seja, homozigotas. Como já falamos no outro vídeo, elas seriam representadas por letras maiúsculas e minúsculas. Nesse caso, vamos utilizar a letra V. Ao realizar o cruzamento, ele obteve 100% de ervilhas amarelas, híbridas, ou seja, heterozigotas. Após a autofecundação dessas, ele obteve 25% de ervilhas puras amarelas, 25% de ervilhas puras verdes
e 50% de ervilhas híbridas, também amarelas. A proporção foi 3 amarelas para 1 verde. Essa foi a primeira lei de Mendel. Já na segunda lei de Mendel, a lei da segregação independente, ao invés de cruzar uma característica, Mendel resolveu testar duas características. Ele quis testar Porra, velho, não vai sair não. Vai que dá. Ele quis testar o comportamento de duas Ele quis testar o comportamento de duas características, uma em relação à outra, no mesmo experimento, no mesmo cruzamento. Ele quis determinar, por exemplo, se toda pessoa loira tem obrigatoriamente olhos claros. Ou será que todas as pessoas que são morenas ou negras têm que ter os olhos escuros? Ou será que todo mundo que usa óculos obrigatoriamente é nerd? Traduzindo, essa lei determinou características independentes. Quer dizer que os genes que vão determinar a cor do meu cabelo independem dos genes que vão determinar a cor dos meus olhos. Ou o fato de eu usar óculos independe de eu ser inteligente ou não. Na hora dele fazer os cruzamentos, ao invés dele cruzar apenas uma característica, ele cruzou duas. Ou seja, ao invés dele cruzar apenas ervilhas amarelas com verdes, ele resolveu cruzar ervilhas amarelas e lisas com ervilhas verdes e rugosas. Duas características. Vamos ver o que ele observou? Lembrando que as ervilhas que fazem parte da geração parental eram puras, homozigotas, uma dominante e outra recessiva, só que nesse caso para duas características. A amarela já vimos que é dominante sobre a verde, e a forma da semente lisa é dominante sobre a rugosa. Ficando com essa representação, Vzão, Vzão para a cor amarela e Rzão, Rzão para o tipo de semente lisa, cruzando com Vzinho, Vzinho verde e Rzinho, Rzinho rugosa. Na primeira geração, chamada de F1, ele obteve 100% de híbridos, ou seja, heterozigotos. De que tipo? Amarela e lisa. Quando ele fez a autofecundação, em F2, ele obteve a proporção 9 para 3 para 3 para 1, que foi a mesma coisa da primeira lei, que obteve a proporção 3 para 1. 9 para 3 para 3 para 1 não pode ser igual a 3 para 1. Quer ver que pode? Na primeira lei, cruzando apenas uma característica, amarela e verde, ele não obteve a proporção de 3 ervilhas amarelas para 1 ervilha verde? Na segunda lei, cruzando duas características, ele obteve 12 ervilhas amarelas para 4 ervilhas verdes. Consegue perceber que é a mesma coisa? Se você dividir 12 por 4, você não vai dar 3? E 4 por 4 não dá 1? Não é a mesma proporção 3 para 1 da primeira lei? E aí? Tá dormindo aí? Acorda, menino! Seguinte, eu vou te mostrar agora o quanto que a genética pode ser ainda mais legal. Eu vou te provar o quanto que a genética é extremamente interessante. Vamos pegar o Thor como exemplo. Lembra que eu falei que o negócio dava pra ficar bem mais interessante? Bem, o Thor é loiro. O Thor tem um irmão, o Loki, que é moreno. A Frigga, a mãe deles, era loira. Aposto como só nerd sabe disso. Duvido que alguém sabia que o nome da mulher era Frigga. Eu não sabia. O Odin, o pai deles, era velho. Quer dizer, tinha um cabelo grisalho. Vamos trazer isso para a genética? Vamos supor que o gene que determina a cor do cabelo claro seja recessivo e o gene que determina a cor do cabelo escuro seja dominante. Nesse caso, a mãe deles apresenta um gene recessivo. Vamos supor que seja Lzinho, Lzinho. O Odin, o pai, a gente ainda não sabe qual é o genótipo dele. O Thor é loiro, logo ele vai apresentar o mesmo genótipo da mãe, Lzinho, Lzinho. Se o Loki tem o cabelo escuro, ele tem que ser dominante. Então, de cara, ele apresenta um Lzão. Se nós recebemos 50% do pai e 50% da mãe, a mãe só pode doar qual tipo de gene? Lzinho. Então, de quem veio o Lzão do Loki? Tcharam! Ah não, mas
O Loki era adotado, né? Não dá. Esquece esse exemplo. Vamos pegar Game of Thrones. Falei chique. Game of Thrones. Bem, primeira temporada. Quando ainda existia o Ned Stark. O Ned Stark fez uma descoberta que literalmente valeu a sua cabeça. Ele observou que na linhagem do rei todos tinham cabelos escuros. Ou seja, dá a entender que o gene que determina o cabelo escuro é dominante homozigoto. Acontece que o rei se casou com a rainha, que é loira, e os dois tiveram filhos somente loiros. Como assim? Afinal de contas, se o rei é dominante homozigoto, ele só pode doar qual gene alelo? Dominante. Dessa forma, obrigatoriamente, todos os filhos dele têm que ter o cabelo escuro. Acho que alguém andou pulando a cerca, hein? Para finalizar, um último exemplo. Eu e meu marido. Nós só temos o Darwin de filho. Falha com ele. Filho. Falha com ele. Filho. Como seriam os nossos filhos? Vem, amor. Não. Participa da brincadeira. Depois. Bem, meu marido não quis participar da brincadeira, mas não tem problema, a gente arruma outro marido. Vamos supor que eu seja casada com o Thor. Como seriam os meus filhos com o Thor? Eu tenho cabelos escuros e ninguém na minha família tem cabelo loiro. Logo, dá-se a entender que o meu gene é homozigoto dominante. Então vamos supor, homozigoto dominante. O Thor, como a gente já viu, tem um cabelo loiro. Logo, ele é homozigoto recessivo. Como seria o nosso cruzamento? Dos genes, tá, pessoal? Não é eu e o Thor cruzando. Vocês entenderam? Bem, fazendo o cruzamento, nós vamos obter 100% de filhos heterozigotos. Nesse caso, dominantes. Ou seja, nenhum dos meus filhos puxariam os belos cabelos loiros do papai. Então é isso, pessoal. O vídeo de hoje está finalizado. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu espero que tenha ajudado vocês. E ó, não esquece de clicar no joinha se vocês gostaram, de compartilhar o vídeo e de curtir a nossa página lá no Facebook. Um beijinho e até o próximo vídeo. Ei, pessoal, rapidinho! Não esquece, dia 7 de agosto, às 19 horas, eu vou estar no Periscope. É assim que fala? Periscope? Eu vou estar no Periscope para poder tirar todas as dúvidas de vocês referente à genética. Então faz o seguinte, deixa as dúvidas de vocês aqui embaixo, ou lá na nossa página do Facebook, que se eu puder, eu vou ter o maior prazer em ajudar vocês, tudo bem? Tchauzinho, galera!